tarde, boa noite. Eu sou o Jonatas, sou assistente social do Cefet, onde atuo desde 2004 na assistência estudantil, no Cefet Rio de Janeiro, campus Maracanã. Sou formado pela UF ali, entre 2004 e 2008, mesma geração ali da minha colega Carol, participou também desse ciclo com vocês aí no dia passado, né? E eu fui convidado pelo professor Felipe para participar da aula cujo tema o título são As Novas Tecnologias e o Trabalho do Assistente Social no campo da organização política da população, né? E aí, assim, para pensar esse assunto, que não é um assunto que eu pesquise, eu não tenho estudo a respeito, né? E para preparar, né, esse vídeo aqui, né, eu estou considerando assim, né, que se trata de uma aula, né, que vai ser dada num grupo de estudos, né, que é um grupo de estudos, né, do GPS, né, que é um grupo crítico, que eu conheço, já participei, já tive o prazer de estar participando por um semestre, né, a convite do professor Nuri. E isso me deixa mais à vontade, assim, né, para traçar um percurso mais pautado em problematizações do que provavelmente em convicções, sejam mais em contexto, né, e em conclusões de estudos, de pesquisas, né, mais referenciado nesse sentido. Né? Além disso, estou considerando também a temática, assim, que analisando e observando também os objetivos dessa aula, eu diria que ela tem 3 eixos, né? Um seria o trabalho profissional, né? Um segundo que são as novas tecnologias e o terceiro a organização política da população, né? Fora o trabalho profissional do assistente social que perpassa tudo isso, me chama a atenção, pelo menos assim que eu tentei identificar, e a partir disso que eu vou preparar essa fala, as novas tecnologias como parte dos meios, né? Isso, ou seja, como parte dos instrumentais que o assistente social pode estar se utilizando para o seu trabalho, né? E para atingir determinados fins. E a organização política da população como parte das finalidades, ou como finalidade, né? E que o assistente social, que cada assistente social se relaciona de uma forma com essa finalidade, né? E terceiro, considerando o meu lugar, né, nesse convite, né? Da aula também vai participar a professora Ana Lúcia, e eu fui convidado como alguém do campo, né, um assistente social, para estar falando a partir da experiência. Então, considerando esses elementos, assim, a minha proposta é de dividir essa minha participação, minha contribuição nesse ciclo do GPS em 2 sessões, né? O primeiro e o essencial, né, é o ponto de chegada, né, que é a própria aula, né? Onde, considerando isso que eu falei, eu estou propondo levar um relato de experiência, né? E o segundo, que vai ser o ponto de partida, que eu vou tentar trabalhar um pouquinho hoje aqui nesse vídeo, seriam mais os pressupostos teleológicos desse relato de experiência que eu quero levar para vocês. Então, assim, na aula, assim, né, vocês vão identificar uma ênfase maior, assim, na dimensão técnico-operativa, vai ser uma exposição mais descritiva, onde eu vou estar falando, expondo táticos ali, né, profissionais, e vai aparecer mais um trabalho coletivo, né, onde faz parte não somente eu, mas outros assistentes sociais, estagiários de serviço social e de certa forma também bolsistas, porque vai ser uma experiência que está relacionada a um dos projetos de extensão que eu participo lá, né? Enquanto
que hoje eu acredito que vai ficar um pouquinho mais evidente, né, a dimensão ético-político, né, teórico-metodológico, vai ser algo um pouco mais analítico do que descritivo, né, e vai estar aparecendo também uma teleologia que é pessoal, né, claro que ela se relaciona com aquele trabalho coletivo que vai ser exposto na aula, mas que eu não posso dizer que é representativo, que seja o mesmo das outras colegas que vão participar daquele projeto, daquele processo que eu quero expor, mas sendo mais ou menos parecido com elas, né, pelo menos é uma teologia que se relaciona de alguma forma com o pensar dessas colegas todas, né? Senão não seria possível se manifestar essa experiência que eu quero fazer da forma que ela vai ser apresentada, né? Então, em síntese, seria a aula, né, vai ser a expressão, né, dessa síntese toda, né? E hoje vou trazer alguns elementos para tentar justificar, né, um pouco esse trabalho. Bom, então assim, eu quero hoje a fala ela vai estar dividida basicamente assim, em resumo, eu vou trazer duas considerações sobre esse processo todo, né? E aí sobre a primeira, assim, né, eu vou tomar como ponto de partida, né, a, a minha noção, o meu entendimento, né, da assistente social enquanto profissional, e eu também no caso, que atua no âmbito das políticas sociais, né, e a relação delas com o nosso objeto de trabalho, que é a questão social. Bom, a gente tem muitas referências assim que me convencem de que as políticas sociais elas não guardam como potencialidade a superação da questão social, né? Então, né, a gente vê aí as discussões da Elaine Berg, da Bochete, do Montaigne, do Fareiros, né? Acho que elas contribuem para a gente ter esse entendimento. Ou seja, para a superação da questão social é necessária a superação do próprio capitalismo, né? E aí via a revolução, né? Então, o que isso traz para a gente, né? Um campo que a gente está atuando ali num campo em que isso não é objeto, né? A superação da questão social e tal, ela não está ali em questão. E para que isso seja superado, né? O que é preciso? Dentre outros fatores, né, de condições, fatores objetivos, subjetivos, a organização política da população, mais especificamente dos setores da classe trabalhadora, né? Então, o primeiro ponto assim, que eu queria afirmar da minha parte, assim, uma relação de concordância com a relevância, né, central desse eixo, né, que eu quero abordar mais aqui, que foi proposto pela aula, que é a organização política da população, né? Eu tenho uma concordância com a centralidade desse tema. No entanto, por outro lado, esse entendimento, essa relação também de ponderação pelo meu lugar de assistente social nessa relação com a organização política da população, né? Que em função do que eu mencionei logo no início, né? Da natureza da instituição do solo onde a gente atua, né? O que significa que, para além da contradição do assalariamento, né? Ou seja, para além de estarmos submetidos numa instituição, né, que tem correlações de forças ali, né, sofre várias determinações de incidência, de estarmos em condição subalterna, assim,
por sermos trabalhadores, né, por termos riscos, a gente ainda atua numa instituição que dessa natureza, né? Então, assim, isso relega a nossa relação, a minha relação com esse eixo da organização política da população, a uma condição relegada a contribuir, né, na medida do possível e de maneira secundária e coadjuvante com a organização política da população, né? Então, esse é um ponto, né? Um outro ponto, né, a segunda consideração que eu queria trazer também para a problematização, aí já não, essa segunda consideração já não ligada então apenas aos fins, né, mas vai eu acho que trata um pouco mais da relação dos fins que eu estou colocando aqui, né, como contribuir, né, de maneira secundária, né, com a questão da organização política, aí já está um pouco mais relacionado com os meios também, né? Então, e é uma reflexão assim que eu acho que acaba servindo muito, embora não seja um debate direto com a categoria, né? Eu acho que ele guarda algumas relações e é um pouco isso que eu vou tentar fazer a partir da mediação de uma discussão que o Sánchez Vázquez traz a partir da análise da teleologia, assim, né, em Lenin, né, eu gostaria de trazer vou chamar de três insights, ou três pequenas problematizações, né? E ele resgata ou analisa, estuda o Lenin e extrai três elementos que ele vai chamar assim, de traços essenciais da prática revolucionária leniniana, né? Então ele vai trazer três pontos em que ele defende que Lenin acertou no trato teleológico mesmo, assim, da análise da realidade e a construção de projeções, né? O primeiro é que ele via nas discussões e na ação de Lenin um resgate decisivo do fator subjetivo, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma sobreposição dos elementos subjetivos aos objetivos? Não. Ele diz apenas que naquelas circunstâncias onde Lenin estava discutindo, e aí vamos ver que ele estava falando com intelectuais, né, intelectuais de esquerda, de dentro do movimento socialista, e em grande parte, não sei mensurar assim em maioria, mas marxistas também. Então eu acho que isso é importante para a gente se situar para ver o quanto que isso não é óbvio, né? Basicamente o que ele estava acusando era de que esses debatedores dele estavam negligenciando o fator subjetivo, né? Então ele trazia toda uma problematização para resgatar o fator subjetivo de maneira a trabalhar como uma unidade em relação aos fatores objetivos, sem dissolvê-los, né? Reconhecendo a diferença, articulados no plano teleológico, no plano das projeções, para pensar o que fazer, né? E aí, pensando para a nossa realidade, eu avalio que tem uma certa relação, eu acho que isso traz algumas lições para a gente refletir, né? Eu observo, já atuei em várias instituições, já pesquisei também no mestrado assistentes sociais, estou pesquisando agora também no doutorado, e é muito regular, assim, quando a gente pergunta assim, como é que os assistentes sociais identificam o seu fazer profissional, sua função pedagógica, como é que eles organizam, quais são os seus objetivos. Há uma ênfase quando não
se limita a isso, a dizer, eu oriento o meu usuário com essa e essa finalidade, e de maneira geral, essas finalidades pedagógicas, elas se voltam para efeitos apenas materiais, né? Em que, via de regra, em resumo, elas caso tenha sucesso nessas orientações, né, nessa função pedagógica que se organiza, ele se resume a efeitos materiais na vida do usuário, né? De atenuar as condições de pobreza, né? As dificuldades materiais. Então, assim, eu oriento para que ele consiga acessar o Bolsa Família, para que ele consiga acessar um BPC, ou para que ele acesse tal instituição e consiga ter esse serviço e ter melhores condições na vida deles, né? Ou que aquelas dificuldades sejam ao menos atenuadas. Então, essa tende a ser a preocupação central dos assistentes sociais. E eu acho que a gente, pelo menos na organização das minhas projeções profissionais, eu tento conciliar isso a uma outra função da dimensão pedagógica, que é a nossa capacidade de favorecer reflexões e problematizações sobre essa condição de vida, né? Então, isso vai junto. A produção de efeitos subjetivos, ela necessariamente vai junto dessas orientações, ainda que a gente não perceba. E o problema é que quando a gente não percebe, quando a gente não coloca isso no âmbito das nossas projeções, esses efeitos subjetivos eles são dados e provocados de maneira totalmente espontânea, o que pode ser um perigo, né? E abrindo margens maiores para que a gente acabe por favorecer valores, conhecimentos ou noções que favorecem a hegemonia burguesa, a conservação desse status quo, né? Então, eu acho que cabe a gente considerar também esses fatores. De modo geral, assim, alguns debates eles acabam por chamar essa função pedagógica mais voltada para os efeitos materiais de função informativa, e essa segunda que busca provocar efeitos mais subjetivos e a partir de problematizações sobre a realidade, da função reflexiva, né? A gente tem alguns autores que tentam sistematizar, pelo que eu identifiquei a partir de Elias e Oliveira, tentam observar essa dinâmica das frentes da função pedagógica para além dessas duas da função informativa e reflexiva. Também identificam uma função participativa e organizativa, que eu estou para destacar aqui na experiência que eu vou trazer, assim como no meu trabalho de maneira geral, eu não considero que consiga desenvolver essas duas outras frentes, né? A participativa e organizativa. Na minha realidade, e quando isso foi feito, quando eu avalio que consegui de alguma maneira, fiz de maneira pontual e sem conseguir imprimir nenhuma regularidade, né? E aí, isso, na minha realidade, né, junto da experiência que eu tenho lá no Cefet, que eu vou trazer para vocês. Então, isso não são frentes que vão ser tocadas na aula. E sobre isso traz uma ponte direta ao segundo elemento assim, que Vasquez destaca na filosofia do Lenin, né, em que ele reivindica como algo que tem que ser orientado, que é a questão da unidade entre teoria e prática, né? Uma unidade que, assim como entre a subjetividade e a objetividade, ela não se dissolve em identidade, ele resguarda a diferença desses dois fenômenos, né? Ele as considera essa unidade enquanto uma potencialidade que tem que ser reivindicada, pelo menos para nós, né, marxistas. Então, em resumo, só para tornar um pouco mais prático, assim, eu acho que isso é importante e eu concordo com esse entendimento. Nós temos assistentes sociais, colegas que muitas das vezes atuam sem
sem uma vinculação direta com a produção teórica. Eles não se baseiam em teorias para agir daquela forma, né? Assim como algumas produções teóricas, elas não partem ou pelo menos isso está no ponto, no plano da potencialidade, de não partir de problemas concretos, inclusive no âmbito do serviço social, mas em qualquer área, assim como se pode fazer abstrações e não retornar ao problema concreto, né, para estabelecimento de ações com essas abstrações. Então, assim, e aí o Vasquez resgata alguns elementos em Lane, né, assim, sobre os aspectos particulares de cada realidade que tem que ser respeitados, né, reconhecer a prioridade da prática frente à teoria, né, que está também no Marx e no Engels, lá nas teses sobre Feuerbach, e a necessidade de se ajustar a teoria aos elementos emergentes da realidade, que ela é sempre dinâmica, né? Então, assim, isso tudo para dizer que essa minha aproximação, que é apenas indireta, introdutória e irregular com essas duas funções, participativa e organizativa da função pedagógica da assistência social, ela não valida ou invalida o debate que vem sendo feito sobre a importância dessas duas outras funções que eu não... Ela simplesmente indica que eu não venho conseguindo materializá-las, né, ou me articular com elas, assim, embora reconheça a relevância delas, e também não as valida, né, não é necessariamente dizer que olha só, o assistente social tem autonomia para isso, sim, para atingir essas vias, né? Ela apenas, eu acho que essa reflexão apenas coloca, justifica a necessidade mesmo de se proliferarem investigações e relatos que verifiquem, que divulguem experiências em que essa função participativa e organizativa, elas são cogitadas e são pautadas na experiência dos assistentes sociais, né? E por fim, que eu queria discutir, trazer também, a partir do Vasquez, é que ele distingue, que ele identifica em Lenin uma distinção não apenas entre os meios e os fins, mas também entre táticas e estratégias, né? Mas reivindica a necessidade de tomá-las de maneira como unidade, ou seja, que não esteja articulada a outra. Então, assim, a estratégia ele basicamente entende como uma orientação geral em cada contexto que deve guiar as ações, e as táticas como formas e meios diversos capazes de dar concreticidade a essas estratégias, né? Então, consequentemente, elas são menos estáveis do que as estratégias e seus efeitos são menos previsíveis, né? Elas têm sempre que mudar e tal, né? E aí pensando assim no serviço social mesmo, assim, né? Voltando, trazendo essa mediação para para provocar mesmo essa reflexão que repito, vai aparecer de maneira mais concreta e aí tentando uma articulação com esse terceiro eixo, que são as novas tecnologias, somente na aula, né? Eu acho que se de fato, assim, né, eu já coloquei como finalidade, que as finalidades elas passam por uma aproximação ou por uma colaboração coadjuvante e secundária do assistente social, né, na questão da organização política, né, da população e aí da população usuária, né, nas minhas reflexões assim eu entendo que a estratégia, a nossa estratégia, ela passa por estimular valores, conhecimentos e comportamentos que sejam contra-hegemônicos a partir do nosso cotidiano profissional,
O que coloca no centro das estratégias profissionais a questão da função pedagógica, né? E como táticas, o que seriam, né? E aí que entra, eu acho que um pouco a discussão que eu quero trazer na aula, né? E aí vou trazer um relato de experiência que visa, a partir de algumas táticas, dar sentido a essa estratégia que eu estou colocando aqui, que eu estou concluindo. E basicamente seriam três táticas, né? A supervisão de estágio, que vocês vão identificar nesse relato, a sistematização da prática e também o uso de novas tecnologias. Então, são essas duas considerações que eu queria trazer, muito mais para refletir. Agradecer demais aí o convite e até breve. Um abraço para todos.